Já. Pessoal, boa noite. Estamos começando aqui mais uma live aqui. Vamos falar da série Tiago Responde, né? E o assunto que eu preparei hoje aqui é em relação à matriz de riscos, né? Então, eu vou estar falando hoje sobre quais as variáveis que você precisa considerar para colocar em uma matriz de riscos, ok? Então, pessoal, esse é um assunto polêmico, né? E, inclusive, até ele é tão polêmico, mas tão polêmico que eu decidi criar a minha própria matriz de risco. De repente, você deve estar se perguntando, tá, Thiago, mas por que você resolveu criar sua própria matriz de risco? Primeiramente, porque tudo o que eu encontrei no mercado não me atendia. Alguns profissionais me perguntavam, tá, Thiago, por que você não considerou a matriz AIA? Gente, porque a matriz AIA não trata da legislação brasileira. A legislação brasileira tem ela a questão trabalhista, tem ela previdenciária, e a matriz da AIA ela não fala em legislação, então não me atendia. E lembrando que no programa de gerenciamento de riscos, você precisa considerar a legislação. Então, eu criei uma matriz de risco que leva em consideração também a legislação, ok? Então, agora, eu vou passar aqui para vocês quais são as variáveis que uma matriz de risco ela precisa ter. E o maior erro, gente, anota essa daí, ó, o maior erro que eu estou vendo aí em profissionais que estão falando sobre o programa de gerenciamento de riscos, o maior erro que estão cometendo é considerar apenas frequência e gravidade para avaliação dos riscos. Muitos profissionais, o pessoal aí da herança aí da OSHA 18001, pessoal que tem trabalhado aí com a ISO 45001, considerando apenas frequência e gravidade. Então, esse é um erro clássico, porque falando em higiene ocupacional e ergonomia, você não pode considerar apenas frequência e gravidade, você precisa considerar outras variáveis. E o tema dessa live de hoje, né, é por que você não deve considerar apenas frequência e gravidade em uma matriz de riscos. A matriz de risco que eu criei, que é a matriz TF, ela possui dezenas de variáveis que são extremamente importantes e que, se você não considerar essas variáveis, você não vai conseguir fazer uma boa avaliação dos riscos ocupacionais para você considerar no seu programa de gerenciamento de riscos. Lembrando, gente, por que a gente utiliza matriz de risco? A matriz de risco ela é apenas uma das ferramentas de avaliação de risco. Existem outras ferramentas para você avaliar os riscos. A matriz que eu criei, que é a matriz TF, de avaliação de riscos ocupacionais, ela é do modelo rede de interação, ou seja, é uma combinação de linhas e colunas que eu vou explicar para vocês aqui agora. Então, gente, olha, o que é a matriz de risco, né? Dentro do programa de gerenciamento de riscos, a matriz de risco ela é a ponte que liga o inventário de risco ao plano de ação. A norma regulamentadora NR1, ela determina que o programa de gerenciamento de riscos, ele deve conter, no mínimo, o inventário de riscos e o plano de ação. Porém, a norma regulamentadora NR1, ela também fala, né, ela também determina que os riscos sejam avaliados e que o inventário de riscos, ele deve se manter atualizado. Então, entre o plano de ação, ou melhor, entre o inventário de riscos e o plano de ação, existe a avaliação dos riscos, que seria o quê? A mensuração dos riscos, a gradação dos riscos
que no caso eu utilizei a matriz de riscos TF. Então, pessoal, vamos lá. Além da frequência e da gravidade, o que eu preciso considerar na minha matriz de risco de higiene ocupacional, aí, de riscos ocupacionais? E a primeira variável aqui que a gente precisa considerar é uma sequência numérica. Por que uma sequência numérica? Quando você terminar de fazer o seu programa de gerenciamento de riscos, você que é um profissional da área de saúde, segurança e trabalho, você tem que ser capaz de responder quantos riscos foram identificados na organização que você está elaborando o programa de gerenciamento de riscos. Por exemplo, você tem que saber falar se foi 100, se foi 200, se foi 500, se foi 1.000, se foi 2.000, 3.000, 5.000 riscos identificados, ok? Então, primeira variável que tem que considerar é uma sequência numérica. E a matriz de risco, eu resolvi considerar ela por grupo de exposição similar, ou seja, para cada grupo de exposição similar, eu identifiquei quais eram os perigos identificados e os riscos identificados. Então, para começar a sua matriz de risco, então você já começa com a variável sequência numérica, grupo de exposição similar, para você ter um norte do que é que você está avaliando, número de trabalhadores que compõem o grupo de exposição similar, ou então, como ele é conhecido, grupo homogêneo de exposição. E aí, logo em seguida, na matriz de risco TF, você considera uma descrição sucinta da atividade. O que seria essa descrição sucinta? Uma descrição breve, por exemplo, operação de motosserra. Seria um exemplo aí de uma descrição bem sucinta de uma atividade considerando a matriz de risco. Por que é uma descrição sucinta? Porque todo o detalhamento você já deve ter feito na sua análise preliminar de riscos e perigos, né? Então, lá atrás é que você vai determinar o que é o perigo, o que é a causa, o que é o efeito, qual que é a fonte, a trajetória do agente, quais são os possíveis danos à saúde, quais as medidas preventivas, quais as medidas corretivas. Então, a partir daí, você já vai ter o seu inventário de riscos. E o que você vai submeter ao seu inventário de risco? A matriz de risco. Você vai aplicar a matriz de risco com o objetivo de classificar os riscos em nível baixo, médio ou alto, ou então em outros níveis, conforme eu vou explicar aqui hoje nessa aula. Então, outra variável que você vai precisar considerar, olha, anota essa daí, que essa daí ela é muito importante. Você vai ter que determinar qual que é o agente ambiental ou então o fator de risco. Lembrando que não é apenas agente ou fator de risco físico, químico, biológico, ergonômico ou de acidente. Se você quer agregar valor no seu programa de gerenciamento de riscos, existem outros fatores de riscos que vão além desses convencionais. Por exemplo, quando a gente fala em ergonomia, você precisa estratificar o fator de risco em biomecânico, mobiliário, equipamento, organizacional, ambiental e psicossocial cognitivo. Ou seja, então, tem o risco físico, o químico, o biológico. Você, dentro da ergonomia, você vai ter o biomecânico, mobiliário, equipamento, organizacional, ambiental, psicossocial e cognitivo. Tá, Thiago, então são só esses? Não. Tem o fator de risco social, fator de risco vizinhança, fator de risco periculosidade, penosidade e associação de fatores de risco. Então, olha só, somente nessa variável aí, que é o agente, o fator de risco, ele deve ser desdobrado
e mais de 10 agentes ou fatores de risco. Isso eu estou falando de classificação macro. Depois que você determinou o tipo, né, o agente, você vai ter que especificar qual que é o agente do fator de risco. Isso daí você pode considerar, olha só essa dica que eu vou dar, você pode considerar as tabelas do E-Social, principalmente se você é iniciante na área, se você não tem um banco de dados, digamos assim, para o seu melhor entendimento do que seria uma especificação de um agente ou do fator de risco, você pode ir lá nas tabelas do E-Social e aí você vai especificar. Por exemplo, se for um agente físico, você vai ter que especificar se é ruído de impacto, se é um ruído contínuo ou intermitente, se é vibração, se essa vibração é de mãos e braços, se é uma vibração de corpo inteiro, seria uma vibração localizada, se trata-se de uma radiação ionizante, então você vai ter que especificar o tipo do agente. O mesmo vale para a questão dos agentes, no caso, físicos, químicos, biológicos, ergonômico, você vai ter que especificar qual que é o fator de risco ergonômico, fator de risco social, fator de risco de vizinhança ou então associação de fatores de riscos. Lembrando que eu, Tiago Francisco, né, profissional de saúde e segurança do trabalho, eu não acredito em ausência de risco. Para mim, a maior mentira que existe na saúde e segurança do trabalho é a ausência de fator de risco. Por que eu falo isso? Se existe luz, seja luz natural ou artificial, logo trata-se de um agente físico, porque a luz é uma radiação não ionizante. Então, existe o agente físico, ou seja, enquanto houver sol, enquanto houver luz, você já vai ter o agente físico. Se tiver uma cadeira, uma mesa, uma bancada, ou que seja lá um computador, ou que não tenha nada disso, mas o trabalhador trabalha em pé, você vai ter o fator de risco ergonômico. O trabalhador trabalha na posição sentada, você vai ter o fator de risco ergonômico. Então, após esses 20 anos de experiência, atuando profundamente com higiene ocupacional, com ergonomia, eu não acredito em ausência de risco, ok? Então, uma grande mentira que inventaram é ausência de risco. Não existe empresa que não tenha nenhum risco, seja ergonômico ou risco físico. Esse daí, eu diria que ele é intrínseco a qualquer atividade. Continuando aqui nas variáveis que uma matriz de risco tem que ter, você precisa, depois que você especificou qual que é o agente ambiental ou então o fator de risco, você precisa determinar qual que é o percentual do número total de trabalhadores que corresponde àquele grupo de exposição similar. Por exemplo, se a empresa tem lá 100 trabalhadores, 20 deles pertencem a um grupo de exposição similar que tem o agente físico ruído, ou seja, então 20% dos seus trabalhadores estão expostos ao agente ruído. Você precisa ter controles e lembrando que o ruído ele é tratado tanto na legislação trabalhista quanto na legislação previdenciária. Então, mais uma variável aí que você precisa considerar em uma matriz de risco é o percentual em relação ao número total de trabalhadores que estão expostos a um determinado agente ou alguma atividade que gera um fator de risco dentro da sua matriz de risco. Então, não é só frequência e gravidade. Só recapitulando o que já foi falado aqui anteriormente, além da frequência e gravidade, você tem que considerar a sequência numérica, uma descrição sucinta da atividade, você precisa considerar o agente, o fator de risco, você precisa especificar qual que é o agente, o fator de risco, você precisa considerar qual que é o percentual em relação ao número total de trabalhadores de um determinado grupo de exposição similar, no qual estão
expostos os trabalhadores. Outra variável que você precisa considerar é a caracterização da exposição. No caso da matriz TF de avaliação de riscos ocupacionais, eu considerei intermitente, permanente e eventual. Esses 3 fatores, é claro que eu atribuí um tempo para determinar o que é eventual, o que é intermitente e o que é permanente, ok? Então, além dessa variável do percentual em relação ao número total de trabalhadores, você precisa considerar se aquele agente ambiental ele possui um limite na CGH, ou seja, o limite, como é conhecido aqui, limite de tolerância. E o limite de tolerância, de acordo com a CGH, você precisa considerar como uma variável na matriz de risco, no qual você vai atribuir valores a ele. Como, por exemplo, se for uma substância que tem um limite de exposição ocupacional, TWA, ele vai receber um multiplicador. Se for uma substância que tem um limite de exposição ocupacional, STEL, ele vai receber um outro multiplicador diferente do TWA. Se for uma substância que tem um limite de exposição ocupacional, valor teto, ele vai receber um outro multiplicador que tende a ser maior do que se fosse um STEL ou uma substância TWA. Também você precisa considerar se for uma substância no qual a NR15 considera a avaliação qualitativa, ou seja, também vai receber um outro multiplicador. Ou então você vai determinar, se for uma substância não listada na NR15, também vai receber um multiplicador diferente. Então, além do limite de tolerância na norma regulamentadora NR15, uma outra variável que você precisa considerar é se a substância, no caso, se for um agente químico, um agente físico, até mesmo um biológico, se ele tem um limite de exposição ocupacional na ACGH. Lembrando, gente, que a ACGH, ela traz mais limites do que o que é considerado na norma regulamentadora NR15. Por exemplo, a ACGH, ela considera o limite de exposição ocupacional TWA, que é uma média ponderada no tempo, né, para uma jornada padrão de 8 horas diárias e ou 40 horas semanais. Tem o PNOS. O que é o PNOS? É uma guia de recomendação. Não é um limite de exposição ocupacional, mas é uma guia de recomendação que também recebe um multiplicador na matriz TF. Tem o limite de exposição ocupacional STEL, tem o limite de exposição ocupacional de superfície, tem o limite de exposição ocupacional valor teto, mistura, cálculo recíproco, ou então você vai ter que considerar outras classificações, como, por exemplo, se a substância não tem limite de tolerância, mas se trata de uma substância carcinogênica. Ou então, por exemplo, se a substância não possui um limite de tolerância, ou então um limite de exposição ocupacional, mas trata-se de uma substância teratogênica. Então, você vai considerar os multiplicadores numa matriz de risco para isso. Ou então, se a substância não tem limite de exposição ocupacional, mas trata-se de uma substância ototóxica, ou seja, uma substância química que causa perda auditiva. Ou então, se não é listado na CGH. Então, essa é também mais uma variável que eu considerei na matriz TF de avaliação de riscos ocupacionais. Vamos para mais uma variável que a gente precisa considerar em uma matriz de risco além da frequência e da gravidade, que seria o quê? A severidade do agente quanto à carcinogenicidade de acordo com a CGH. Por exemplo, a CGH, ela traz uma classificação para substâncias carcinogênicas. Por exemplo, você tem a classificação A1,
que é uma substância comprovadamente carcinogênica para seres humanos. Aí você vai ter, em menores escalas, né, em menores relevâncias, digamos assim, as outras classificações, que vai de A1 até A5, para classificação quanto à carcinogenicidade de uma determinada substância. Além da carcinogenicidade, o que você precisa considerar? Se a substância ela é mutagênica, se ela é ototóxica, se ela é teratogênica para população masculina, ou então, ou melhor, se é uma substância teratogênica e possui apenas homens expostos, ou então, se for uma substância teratogênica, mas que possui apenas mulheres em idade reprodutiva expostas, você vai ter que considerar. Olha só que interessante. Não sei se alguém já falou para você, mas o sexo é importante. Quando você vai fazer o programa de gerenciamento de risco, você tem que separar homens e mulheres no grupo de exposição similar. Ou seja, você precisa separar homens e mulheres de um grupo homogêneo de exposição, porque a resposta biológica entre homens e mulheres a determinadas substâncias, elas serão diferentes. Então, é importante, é obrigatório você separar por sexo os grupos de exposição similar. Outra variável que é extremamente importante, falando de carcinogenicidade ainda, você precisa considerar a severidade de acordo com a carcinogenicidade, considerando a IARC, que é a Associação Internacional de Prevenção ao Câncer. Dentro da classificação da IARC, o que você precisa considerar? Se é do grupo 1, se é do grupo 2, grupo 3, grupo 4, ou então se aquela substância ela não for listada na IARC. Além disso, numa matriz de risco, o que mais que você precisa considerar? Você precisa considerar a severidade do agente quanto à carcinogenicidade de acordo com a LINASH, que seria o quê? Uma lista brasileira. E aí, dentro da LINASH, tem as classificações, se é um grupo 1, um grupo 2A, um grupo 2B, ou então se é o grupo 4, ou então, por fim, se essa substância ela não for listada na LINASH. Então, outra variável que você precisa considerar é a severidade do agente de acordo com a LINASH. Outra variável que você precisa considerar, agora, essa variável já é no caso de medições quantitativas, né? As avaliações ambientais quantitativas. Se a substância, você avaliou a concentração dos agentes químicos, então a intensidade dos agentes físicos, e se essa substância, o valor encontrado foi abaixo do nível de ação, então vai receber um multiplicador. Se o valor do TWA foi acima do nível de ação, porém abaixo do valor de referência ocupacional, de acordo com o NR15, vai receber um outro multiplicador. O mesmo é se a substância tiver um limite TWA e for ultrapassado o valor de referência ocupacional. Em outras palavras, é que se abaixo do nível de ação, você coloca, por exemplo, o multiplicador 1. Se acima do nível de ação e abaixo do valor de referência ocupacional, você coloca o multiplicador 2. Se acima do limite de exposição ocupacional, limite de tolerância, né, no caso da NR15, você coloca o multiplicador 3. Ou seja, são multiplicadores diferentes que você vai considerar a concentração ou a intensidade dos agentes físicos, químicos aí. Outra variável importante, se for uma substância que tem valor teto, o que é o valor teto? É o valor que não, o limite, né, que não pode ser ultrapassado em nenhum momento da jornada. Então, nesse caso, você vai colocar um outro multiplicador. Ou então, se você tem um julgamento profissional insalubre qualitativo. Tá, Thiago? O que é isso? A norma regulamentadora NR15 tem alguns agentes químicos que a avaliação, químicos e biológicos, que a avaliação é qualitativa. Então, entra aí o julgamento profissional, que nesse caso vai
depender da avaliação do profissional. Outra variável que você precisa considerar seria a concentração ou então a intensidade, considerando a CGIH. Tá, Thiago, por que eu preciso considerar, além da NR15, a CGH? Porque, na ausência de limite de exposição ocupacional na legislação brasileira, nós podemos recorrer a outros limites. E, nesse caso, na matriz TF, eu apliquei a questão da CGH também. Já na CGH, você vai ter vários outros limites de exposição ocupacional, conforme eu já falei até anteriormente. Você vai ter o TWA, você vai ter o STEL, o valor teto, um valor de mistura, o cálculo recíproco, se ele foi ultrapassado ou não, ou então a questão do risco grave iminente, ou seja, para cada um desses limites de exposição ocupacional, você vai avaliar se a concentração dos agentes químicos foi ultrapassado ou se a intensidade dos agentes físicos foram ultrapassados. Tem o caso da ausência de medições. No caso de ausências de medições, o que acontece? A matriz TF, olha só que interessante, a matriz TF que eu criei, ela consegue fazer a avaliação dos riscos ocupacionais, mesmo que você não tenha sequer uma única medição. Ou seja, isso tudo pautado no julgamento profissional. Por exemplo, se você não tiver dados quantitativos de uma determinada substância química, ou então, se você não tiver dados quantitativos de um determinado agente físico, mas há motivos para você acreditar que o valor esteja abaixo do nível de ação, então você pode atribuir uma pontuação. Outro exemplo, se você não possui dados de uma substância com limite de exposição ocupacional STEL, mas há motivos para acreditar que foi ultrapassado, você vai colocar uma outra pontuação maior. O fato é que a matriz TF que eu criei, que possui dezenas de variáveis, ela funciona e funciona bem, mesmo que você não tenha feito nenhuma medição. E é uma pergunta clássica que eles me fazem: Thiago, eu não tenho um equipamento de medição, eu vou conseguir fazer o PGR? Se você aplicar a matriz TF, você não vai ter problema para avaliação do risco. É claro que você vai precisar estudar os conceitos do que é um limite de exposição ocupacional, o que é um TWA, o que é um STEL, o que é um valor teto, o que é um limite de superfície, ou seja, você estudando isso, você consegue aplicar esses conceitos. E dando sequência aqui, continuando, qual variável que tem na matriz TF? É a variável legislação. Como assim a variável legislação? Porque o programa de gerenciamento de risco, tal qual como é exigido a norma regulamentadora NR1, deve considerar a legislação de saúde e segurança do trabalho na avaliação dos riscos. Então, se você está avaliando uma determinada atividade, ou um determinado agente químico, agente físico, ou agente biológico, ou então fator de risco social, fator de risco vizinhança, se não tem legislação específica, você vai atribuir um multiplicador mais baixo. Se tem legislação trabalhista, você vai aplicar um multiplicador. Se você tem uma legislação previdenciária, você vai aplicar um outro multiplicador. Se existe, por exemplo, algum acordo coletivo mencionando algum determinado risco, ou então mencionando alguma substância, você vai ter um outro multiplicador. O mesmo se tiver, por exemplo, um termo de ajustamento de conduta, que é conhecido aí como TAC, é um outro multiplicador diferente. Ou seja, a legislação você precisa considerar como uma variável em uma matriz de risco. Outra variável importante aí é o
tempo já exposto ao agente. Como assim, Tiago? Vamos imaginar o seguinte, tem um trabalhador que ele está exposto a uma determinada substância química há 1 ano. Ele vai receber uma pontuação X. Agora, se nesse mesmo grupo, na mesma atividade, tem um trabalhador que já está exposto ali há 10 anos com aquela substância, ele vai receber um outro multiplicador maior. Por que isso? Profissionais expostos a mais tempo, sem proteção adequada, podem desenvolver uma determinada doença ocupacional ou alguma doença do trabalho. Lembrando, gente, isso não é regra, é apenas um ponto de atenção na matriz de risco que você deve considerar. Porque se a pessoa já está mais tempo exposta ali, ela já teve mais contato com o agente. Então, o tempo de exposição que o trabalhador já ficou exposto é outra variável. Pessoal, vocês estão observando que eu já falei mais de 15 variáveis aqui, além de frequência e gravidade? Então, não é somente frequência e gravidade que você deve considerar numa matriz de risco. Tem muitas variáveis além da frequência e da gravidade. Continuando aqui na matriz TF, a idade da população. Opa, peraí, eu vou considerar a idade da população na minha matriz de risco? Vai. Por que você vai ter que considerar? Porque o metabolismo nosso, a velocidade do nosso metabolismo é diferente com o passar do tempo. Por exemplo, se o trabalhador, ou melhor, se os trabalhadores, né, de um determinado grupo de exposição similar, eles têm de 18 até 30 anos de idade, você vai considerar, por exemplo, um multiplicador 1. Se ele tem de 30 a 45, você vai considerar um multiplicador 2. Se ele tem acima de 45 anos de idade, você vai considerar um multiplicador 3. Tá, Thiago? É preconceito que a idade vai interferir, sim, na avaliação do risco para alguns agentes ambientais e fatores de riscos também. Então, a idade é importante. Agora, eu vou falar de outras variáveis, porque é o seguinte, numa matriz de risco, não é só frequência e gravidade, você precisa considerar o histórico e você precisa considerar a participação dos trabalhadores, ok? Então, numa matriz de risco, recapitulando, não é só frequência e gravidade. Gente, pelo amor de Deus, para com isso. Não é só frequência e gravidade. Existem dezenas e dezenas de outras variáveis que são extremamente importantes para você avaliar um risco físico, um risco químico, um risco biológico, um fator de risco ergonômico, um risco social, um risco de vizinhança, um risco de penosidade e associação de fatores de riscos. Então, não é somente frequência e gravidade. Vamos parar com isso. Na matriz de risco que eu criei, eu considero ainda uma parte dela que eu chamo de atenuantes e agravantes. O que é isso? Exemplo, se no seu inventário de risco, vamos voltar lá atrás, de onde é que vem o inventário de risco? Ele nasce da análise preliminar de perigos. Se lá na sua análise preliminar de perigos, você identificou relato, registro de queixas, sinais ou sintomas de uma determinada doença ocupacional ou doença do trabalho, você vai ter que colocar um atenuante ou um agravante. Nesse caso, um agravante na sua matriz de risco. Tá, Thiago, o que é isso, um agravante? Imagina que no final da sua pontuação, da sua matriz de risco, você recebeu uma pontuação 100. Então, se tem relato ou sinal de queixas ou sintomas, você vai lá e coloca mais 10 pontos. Para quê? Você está aumentando a gradação do risco, porque
já tem registro de queixa ou de sinal ou de sintoma. Isso é uma maneira de você proteger mais ainda o trabalhador. Se tem registro de doença ocupacional ou acidente em uma determinada atividade, você vai colocar uma pontuação maior. Tá, Thiago, para que eu vou colocar uma pontuação maior? Para você lembrar de verificar se todas as ações foram tomadas do plano de ação da investigação do acidente, ou então da investigação da doença ocupacional, e se não tem nenhum risco de acontecer novamente um acidente ou então uma doença ocupacional. Fornecimento de EPI. Gente, o EPI, como todos vocês da área de saúde e segurança do trabalho, vocês sabem que a EPI não evita acidente. De fato, não evita acidente. O máximo que o EPI pode fazer é amenizar uma lesão. Mas eu não posso desconsiderar o uso do EPI. Então, o uso do EPI é uma variável que deve ser considerada na matriz de risco, numa avaliação de riscos ocupacionais. Por quê? Quem está utilizando o EPI tem menos chance de sofrer uma lesão do que quem não está utilizando o equipamento de proteção individual, ok? Só que o EPI, numa hierarquia das medidas de controle, ele é a última opção, como todos vocês devem saber disso. Mas eu não posso deixar de pontuar. Quando tem EPI, vai receber uma pontuação negativa. Negativa por quê? Vai estar diminuindo a gradação do risco. Se não tem EPI, você tem um risco lá, por exemplo, ruído, você tem um risco de perda auditiva e não tem EPI, então você vai agravar a gradação de risco, ou seja, você vai colocar uma pontuação a mais para você ter um controle. Em contrapartida, se existe um equipamento de proteção coletiva, né, que é aquele equipamento que protege todos os trabalhadores ao mesmo tempo e garante a segurança dos trabalhadores, você vai receber uma pontuação negativa maior. Como assim negativa? Com o intuito de reduzir a magnitude, a gradação dos riscos. Por exemplo, se o risco é de queda e você instalou, por exemplo, um guarda-corpo de acordo tanto com a NR18 quanto as normas do Corpo de Bombeiro aí de cada estado, é claro que isso pode ser que seja diferente, você vai colocar uma pontuação menos 10, por exemplo. Se no final da sua matriz de risco, TF, recebeu lá uma pontuação de 100, se você instalar um equipamento de proteção coletiva, você vai receber uma pontuação de 90, ou seja, você vai reduzir o nível do risco, ok? Se existe procedimento específico para a realização de uma determinada atividade, com evidência de treinamento, isso daí é um atenuante na matriz de risco. Ou seja, você tem esse procedimento específico, você pode reduzir lá na sua matriz de risco a gradação dos riscos, ok? Outra variável, vamos lá, mais variável que tem que ser considerada. Realização de 6 a 10 amostras com percentil 95. Muita gente fala que isso é um sonho, né? Eu consigo aplicar isso nos meus clientes, né? Nas avaliações ambientais, eu consigo isso fácil, porque o argumento que eu utilizo é estatístico. Você precisa ter confiabilidade nas amostras, no resultado. Ou seja, o resultado tem que ter um tratamento estatístico no qual você possa confiar. Ou seja, se tem as medições, se foram feitas de 6 a 10 amostras com desvio padrão de 1,22, um coeficiente de variação de 10%, por exemplo, você confia naquele resultado, ainda que ele não seja o resultado desejável, você não vai receber pontuação nenhuma, isso é obrigação numa estratégia de amostragem. O que seria obrigação numa estratégia de amostragem? Ter dados confiáveis. Se não tem, você vai ser penalizado. Como é que você é penalizado numa matriz de risco TF? Recebendo uma pontuação maior. Ou seja, isso está elevando
o nível do seu risco, ok? Outra variável aqui que tem que ser considerada, o resultado. E o resultado, gente, olha só que interessante que eu fiz. A matriz TF de avaliação de riscos ocupacionais, ela tem a matriz TF reduzida. O que é a matriz TF reduzida? É uma matriz que considera apenas 3 níveis de risco. Quais níveis são esses? O nível baixo, que você pode chamá-lo de insignificante também. Tem o nível médio, que você pode chamá-lo de significativo. Tem o nível alto, que você pode também chamar de inaceitável, ok? Então, a primeira classificação da matriz TF reduzida são apenas esses 3 níveis, ok? E existe a matriz TF expandida. O que seria? A matriz TF ampliada. Gente, imagina uma escada com 3 degraus. 1 metro cada degrau. Vamos imaginar que uma pessoa igual eu, né, baixinho, 1,65 m, vai ter que subir numa escada que cada degrau é 1 metro. Eu vou ter muita dificuldade, tanto de subir quanto de descer de um degrau para o outro. Esses 3 degraus correspondem ao nível de risco baixo, médio e alto. E para você demonstrar desempenho, para você sair de um nível de risco para outro nível, vai envolver muita energia, mas muita energia mesmo. Qual que é a desvantagem disso? Você pode passar meses ou até anos no seu programa de gerenciamento de riscos sem conseguir evidenciar desempenho. Esse é o problema da interpretação da matriz TF reduzida. Já a matriz TF ampliada é uma escada também de 3 metros de altura, só que cada degrau ele vai ter lá 10 centímetros. O que eu quero dizer com isso? Com a matriz TF ampliada, ela tem 11 níveis de risco. E o que isso significa, esses 11 níveis de risco? Que através dela é possível você conseguir evidenciar pequenos desempenhos. Ou seja, exemplo, cheguei na empresa, a empresa não tinha nada, começando do zero. O nível de risco deu lá em cima para a maioria dos agentes ambientais e para a maioria dos fatores de risco. Aí eu fui lá e dei lá um treinamento de trabalho em altura. Beleza, reduzi 3 pontos na matriz de risco, ou seja, com a matriz de risco ampliada, que é uma figura ilustrativa de uma escada, tá? De 11 degraus, você consegue evidenciar menores desempenho. E qual que é o objetivo de todo e qualquer programa de gerenciamento de riscos? É melhorar o desempenho de saúde e segurança do trabalho. Então, pessoal, anotem isso daí. O maior paradigma que eu estou quebrando, que eu estou combatendo, é que uma matriz de risco não sobrevive a apenas 2 variáveis, que é frequência e gravidade. Uma matriz de risco tem que ter dezenas de variáveis. Aí, de repente, você deve estar se perguntando, Thiago, dá trabalho aplicar uma matriz de risco com dezenas de variáveis? A resposta é muito fácil. Não dá trabalho. É rápido, é prático, é simples, é eficaz. O que vai dar trabalho, então? O que vai dar trabalho é você estudar todos os conceitos que você precisa estudar. O que é um risco físico? Vamos lá, desdobrar o risco físico. Quantos que existem? Ruído intermitente, ruído de impacto, vibração de corpo inteiro, vibração localizada, ultrassom, infrassom,
radiofrequência, campos elétricos, campos magnéticos, ou seja, você vai ter que desdobrar isso tudo e entender conceitualmente o que é isso. Riscos físicos, vocês vão ter que estratificar em material particulado, sólido, suspenso no ar do ambiente de trabalho, poeira, névoa, neblina, gases, vapores ou substâncias que possam penetrar na pele ou ser ingeridas. Você vai ter que entender isso. E o biológico? O biológico é complexo, o biológico é polêmico, porque se a gente pegar a norma regulamentadora NR9, ela vai falar em fungos, bactérias, parasitas, protozoários, entre outros. E a questão, esse entre outros, é que é o problema. Por que que é o problema? Picada de animal peçonhento. Alguns autores consideram como risco de acidente e outros autores consideram como risco biológico. Para mim, é risco biológico. Por quê? Eu estou tendo uma interação que seja enzimática de um organismo vivo com outro organismo vivo. Ou seja, então, picada de cobra, aranha, escorpião, para mim, é risco biológico. Então, você vai ter que entender esse negócio. Porque quando a gente fala em risco biológico, a maioria dos profissionais de saúde e segurança do trabalho, eles estão focados apenas nos micro-organismos patogênicos. E não é só isso. A própria Fundacentro, no livro Introdução à Higiene Ocupacional, que é um livro excelente, um livro que você pode baixar gratuitamente aí na internet, fala da questão de plantas. Plantas pode ser um risco biológico. Ou seja, o que vai te dar mais trabalho é estudar isso. Exemplo, o que mais que você vai ter que estudar? Limite de exposição ocupacional. Quando eu fiz o curso técnico em segurança do trabalho, eu só aprendi um limite, que era o TWA, que seria o quê? Uma média ponderada no tempo para uma jornada padrão de 8 horas diárias e ou 40 horas semanais. Ou seja, o mundo, para mim, era o TWA, não existia outros limites. Só que eu continuei aprofundando, eu resolvi aprofundar mais, e aí eu descobri que tem o limite STEL, que tem o limite teto, que tem o limite de superfície, que tem o limite para misturas, que tem o limite do cálculo recíproco, ou seja, tem vários outros limites de exposição ocupacional. Além dos limites de exposição ocupacional, o que você vai ter que estudar? O que é uma substância carcinogênica? Quais são as classificações de acordo com a IARC, de acordo com a ACGH, de acordo com a LINASH? O que mais que você vai ter que estudar? O que é uma substância mutagênica? O que é uma mutação genética? O que é uma substância teratogênica? Então, você vai ter que estudar todos esses conceitos para aplicar a matriz TF, que foi a matriz que eu criei. Gente, a matriz TF, ela é simples, ela faz os cálculos tudo para você, ela te mostra o caminho do nível do risco. Isso é fácil, isso é o que eu entrego no meu curso do Programa de Gerenciamento de Riscos. Agora, o caminho para isso é estudar esses conceitos. São milhares e milhares de substâncias químicas, são dezenas e dezenas de agentes físicos, são milhares de agentes biológicos, então isso você precisa estudar. E o mais, o dia a dia, é a antecipação e o reconhecimento dos riscos, que seria o quê? A parte da arte da higiene ocupacional. Ou seja, você ir a campo, verificar a presença. Alguns agentes são invisíveis, nem todos você vai conseguir ver. Ou melhor, você pode até ver, você não vai conseguir enxergar. Nem todos você vai ter uma percepção organoléptica para perceber a existência do agente ou do fator de risco. Então, você vai ter que estudar processo, quais são as entradas, quais são os processos, quais são as saídas, quais são as transformações de energia que está ocorrendo, que está acontecendo
na empresa que você estiver elaborando o programa de gerenciamento de riscos. Então, quando eu falo que eu criei uma matriz de risco, que é a matriz TF, que é uma matriz que tem dezenas de variáveis, muitos profissionais já falam, nossa, mas isso vai dar um trabalho, isso vai ser difícil, vai ser burocrático, isso vai travar. Não, é muito rápido. Para mim fazer uma aplicação aí dessas 29 variáveis, que hoje é o que a matriz de risco tem, isso eu estou falando só entre linhas, eu não falei entre colunas, que tem muito mais. Quando você multiplica isso, dá centenas e centenas de níveis, de possibilidades de nível de risco, né? Só que isso é fácil. O mais, não é que é difícil, o trabalhoso é você compreender o que é o conceito, porque não adianta nada você clicar lá na matriz TF, a substância tem limite STEL, tá, mas o que é o STEL? A substância tem um limite teto, tudo bem, mas o que é um limite teto? Então, esses conceitos você precisa estudar. Outra coisa também na matriz TF, legislação trabalhista, legislação previdenciária, acordo coletivo, convenção coletiva, termo de ajustamento de conduta. Isso você precisa estudar os conceitos também. Outros conceitos que eu nunca vi profissional nenhum falando, fui lá e coloquei na matriz de risco TF. Por quê? Porque é importante. Risco social. Alguém já falou sobre risco social? Risco e impacto de vizinhança. Alguém já falou em risco e impacto de vizinhança no programa de gerenciamento de riscos? Então, são termos importantes. Termos importantes. O risco de imagem da empresa, outra variável aí. Alguém já falou sobre isso? Não. Mas no seu programa de gerenciamento de risco, se você quiser agregar valor, ter resultado, você vai precisar estudar isso. Ergonomia. Gente, é um universo à parte. Quando você começa a estudar os fatores biomecânicos, organizacionais, psicossociais, mobiliário, equipamento, cognitivo, ambientais, é outro mundo. Ou seja, você vai ter que dominar esses conceitos. A matriz TF, ela te entrega isso de maneira muito simples. Tanto é, todo mundo fica doido. Ah, Thiago, mas e a matriz? E a matriz? Quem faz o curso comigo, eu acho que eles entram no curso por causa da matriz. A matriz, ela é como se fosse uma peneira, que vai separar os materiais numa granulometria, ok? Então, ela separa, só que você precisa entender quais são os riscos. Ou melhor, quais são os conceitos, né? Para você conseguir avaliar os riscos. E aí que entra o pensar fora da caixa. Além do risco físico, do risco químico, do risco biológico, do risco ergonômico, do risco de acidente, o que mais existe, gente? Vamos pensar fora da caixa? O que mais que existe? Primeiro, só recapitulando aqui. Primeira coisa que a gente tem que fazer, estratificar os riscos físicos, a gente já sabe, a gente já aprende isso no curso técnico de segurança e na engenharia de segurança. Físico, ruído, calor, vibração, radiofrequência, infrasom, ultrassom, iluminância. O que seriam os riscos químicos? Poeira, névoa, neblina, gás, vapor. Risco biológico, ainda que você não considere os macros, né? Mas vírus, fungo, bactéria, isso tudo a gente sabe. Primeira tarefinha aí para quem quer fazer o PGR. Estratificar o risco ergonômico. Em biomecânico, em mobiliário, em equipamento, em organizacional e ambiental. E psicossocial e cognitivo. Pronto, estratifiquei os riscos ergonômicos. Quais riscos mais existem? O risco social. Risco social, gente. Alguém já falou isso? O que é um risco social, Thiago? Desculpa a expressão, que porra é essa? Risco social, gente,
ele está relacionado à imagem da empresa. Imagina uma empresa que tenha mulheres em idade reprodutiva, tem uma substância teratogênica. O que é uma substância teratogênica? Uma substância que causa alteração no feto. Então, uma empresa tem mulheres, centenas de mulheres em idade reprodutiva, expostas a uma substância teratogênica. E dali a pouco começa a nascer dezenas e dezenas de crianças aí, por exemplo, com microcefalia. Isso pode tirar uma empresa do mercado. Tem uma imagem social, existe um risco social. Imagina um acidente ampliado, um rompimento de uma barragem, por exemplo, um vazamento de amônia numa comunidade aí, risco social. Por quê? Além de sair da empresa e ir para a comunidade, você ainda vai afetar drasticamente a imagem da empresa. Vizinhança. Pode ter risco com a vizinhança? Pode. E aí, você pode até confundir com risco social, porque às vezes você tem um impacto na vizinhança, mas que não necessariamente é um risco social. A questão da periculosidade. Por que eu separei isso? A gente tem legislação que tem que tratar isso diferente. A matriz de risco TF, ela trata. Risco penoso, penosidade, tem que considerar. Associação de fatores de riscos, também temos que considerar. Gente, agora outra coisa, recapitulando aí para quem chegou agora. Eu não acredito em ausência de risco. Eu não acredito e eu provo isso. Não existe empresa sem risco. Sempre vai ter iluminância, sempre vai ter o risco físico da iluminância e sempre vai ter o risco ergonômico. Seja biomecânico, ou então psicossocial cognitivo, ou que seja mobiliário ou equipamento. Ah, Thiago, mas um escritório? Tem. Agora resta saber você classificar, aplicar a matriz TF e descobrir se aquele risco é baixo, médio ou alto. Ah, Thiago, tem risco, mas ele é baixo. Tudo bem, então você avaliou e você, de acordo com a matriz TF e o seu julgamento profissional, você determinou que é baixo. Agora, o risco existe? Existe. É uma brincadeira que eu faço é o seguinte: o leão está preso na jaula, mas o leão está lá, o leão existe. Então, esse é o tratamento que nós devemos dar na questão do programa de gerenciamento de risco. A matriz TF, gente, é como se fosse uma calculadora. Funciona exatamente igual uma calculadora científica. Agora, para usar uma calculadora, você precisa estudar e entender de matemática. Se você não entender o que é um número real, o que é um número inteiro, o que é um número fracionário, não vai adiantar você ter esse equipamento aqui. Ele não vai te servir, para nada. A matriz TF é essa questão dos conceitos. Entender bem o que é um agente químico, como que é a exposição do trabalhador, quais são as vias de penetração no organismo, ok? Então, pessoal, qual que é a mensagem que eu quero que vocês tirem de hoje aqui? É o seguinte: jamais considerem apenas frequência e gravidade numa matriz de risco. Como se diz aqui em Minas Gerais, o buraco é bem mais embaixo, tá? Não é só frequência e gravidade. Aqui nesse bate-papo de hoje, que toda terça-feira, às 20 horas, né? Às 20 horas e 30 minutos, horário de Brasília, eu vou estar aqui passando essas sacadas, explicando por que você precisa entender sobre esses conceitos para você elaborar o programa de gerenciamento de riscos, por que você precisa aprender a elaborar o programa de gerenciamento de riscos, até o tema da próxima aula nossa, né, que eu até brinco, eu não faço live, eu dou aula, eu vou explicar o porquê que você, profissional de saúde e segurança do trabalho, precisa dominar o PGR. No meu Instagram, depois vocês acessam lá, eu postei uma imagem que eu mesmo desenhei,
informando que vai faltar profissional para elaborar o PGR. PGR de acordo com a NR1, vai faltar. Pra vocês terem ideia, gente, só hoje eu já fechei 3 contratos para elaborar PGR. E as empresas, quem é sério, quem quer usar os benefícios do PGR, não está nem preocupando se ele vai entrar em agosto, ou se ele vai entrar em outubro, ou seja, eles já querem um benefício, porque reduz custo e é uma grande oportunidade para o profissional de saúde e segurança do trabalho, ok? Se você ficou até aqui, deixa o seu ei, Thiago, eu estou aqui até para mim saber quem é que está assistindo essa live aí, deixa seu ei, Thiago, estou aqui, para me saber. E toda terça-feira agora, nós temos um encontro marcado aqui para falar de programa de gerenciamento de riscos, higiene ocupacional e oportunidades na área de saúde e segurança do trabalho, principalmente oportunidades a partir do programa de gerenciamento de riscos, ok? Então, pessoal, muito obrigado quem ficou até aqui. Tenham todos uma boa noite aí. E a gente se encontra terça-feira, às 20h30, ok? Um abraço e até terça-feira, às 20h30, ok?